Meu nome é Bruno Messias e eu vou fazer uma pequena introdução ao React e ao Flux. Quantas pessoas aqui já trabalharam com React ou já chegaram a ver alguma coisa sobre ele? Uma só? Então é até bom porque eu fiz uma palestra bem simples mesmo. Eu acho que todo mundo vai conseguir pegar o espírito do que seja o React e do que é o Flux, ok? Bom, aqui está meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida depois ou queira alguma amostra de código, basta enviar um e-mail que eu vou responder. Bom, e por que eu estou dando essa palestra? Eu estou voltando ativa agora, eu fiquei um tempo parado, e também porque eu acredito nessa frase aqui, né? Que você deveria ensinar algo mesmo não sendo especialista. Eu não me considero um especialista em React, nem em Flux, mas eu acho que eu tenho alguma coisa para compartilhar com vocês. Bom, e eu não estou trabalhando numa empresa agora, nem nada, mas eu estou desenvolvendo com mais um colega um sistema que a gente está aplicando aqui em Uberlândia, na Bahia também a gente está levando, que é um sistema para ajudar na coleta seletiva das cidades, das cooperativas. Só que qual que foi o problema? A gente tinha só 2 pessoas, a gente tinha que criar uma infraestrutura na Amazon, a gente tinha que criar o aplicativo, 2 aplicativos, tinha que criar um sistema online. Então como é que a gente poderia otimizar esse tempo de desenvolvimento ao máximo possível, utilizar apenas um código, que era o nosso ideal, né? Porque a gente tem tem uma pessoa desenvolvendo, a outra fica com respeito a contrato, a gente tem que fazer uma formação técnica dos catadores também, porque muitos deles são analfabetos e eles têm que aprender a usar um sistema, né? Então isso dá uma certa dificuldade. Então como é que a gente poderia otimizar esse tempo de desenvolvimento? E o que a gente escolheu foi utilizar o React, porque assim a gente conseguiu pegar o PhoneGap, pegar o código que a gente tinha aplicado no sistema web de gerenciamento e converter no aplicativo. Bom, e o que é o React? Segundo o Mark Zuckerberg, o React é uma biblioteca JavaScript para construir interface de usuários, ok? Bom, isso não parece ser tão impressionante, né? Se você pega o Angular é um framework completo, né? Enquanto o React é apenas uma biblioteca. Então qual que é a vantagem de eu aprender uma biblioteca se eu tenho um Angular que faz tudo que o React faz, entre aspas, e mais um pouco, né? Bom, todo mundo está sabendo que teve a conferência do Facebook algum tempo atrás, né? E esse cara aqui é o chat de tecnologia do Facebook. Ele fala uma frase engraçada, né? Quando ele vai falar externamente para o público, as pessoas perguntam para ele sobre JavaScript, ao invés de... E ele fica meio achando estranho assim, né? Porque o Facebook, que é o responsável pela criação do React, ele tem projetos bem inovadores, inteligência artificial, realidade aumentada, drones para entregar a internet em qualquer canto do mundo, utilizando lasers. Então por que o pessoal está preocupado com o JavaScript e não está preocupado, não quer saber sobre essas tecnologias quando conversa com ele? Então isso é o peso do React que teve para o Facebook e para o desenvolvimento, né? Opa, ué. Desconectou? Outro ponto também é que se olhar a extensão, essa é uma extensão que ajuda a debugar aplicações construídas com React, o número de usuários dela é 271.554 usuários. Então esse é um valor extremamente expressivo, ou seja, tem quase 280 mil desenvolvedores pelo mundo utilizando React, só através desse dado dessa extensão aqui. Bom, e quem usa o React? O Facebook, é óbvio, que é o cara o grupo de desenvolvedores que desenvolveu essa biblioteca, mas vai muito além disso. O React é usado por grandes empresas também, como Netflix, PayPal, Khan Academy, o WhatsApp Web é feito com React, Dropbox, Instagram, que também é do Facebook, né? Então o React está crescendo muito no mercado e eu vejo que um dia ele vai chegar a dominar. Hoje eu acho que o Angular está em primeiro, né? Bom, e por que o React foi construído? Os times desenvolvedores do Facebook tinham o seguinte problema, né? Como é que eles poderiam... Opa!
Como é que eles poderiam construir uma interface que escalava, né? Então, por que acontece? Você tem uma interface de usuário, eu quero poder adicionar um componente amanhã de forma fácil, de forma simples, né? Será que eu consigo fazer isso com Angular, ou com Ember, ou com Backbone? Segundo eles, não. E o problema disso é que para eles queriam uma biblioteca que tudo fosse um componente. E por que disso, de tudo ser um componente? Porque se sua biblioteca é feita à base de componentes, você pode construir, sei lá, a parte A do seu sistema de mensagens lá, a caixa de entrada, hoje, e amanhã você constrói a parte B e acopla as duas. Como as duas são totalmente componentizadas, uma não vai interferir na outra. Então bastaria você plugar esses componentes, né? Outra é que é de fácil manutenção. Como eu vou mostrar um pouco mais para frente, é possível você debugar componentes do React, ou seja, você debugar até mesmo o HTML, entre aspas. E outro ponto também é que você teria que ter que os dados fluíssem apenas numa direção, ou sentido na aplicação. Porque quando você trabalha com MVC, aqueles dados começam a fluir do controle para o view, do view para o controller. Isso começa a bagunçar à medida que você vai escalando a aplicação, né? Essa aplicação vai ficando muito grande, mais complicado vai ser para você manter essa aplicação. Bom, e como é que esse... Quem nunca viu o código, vou apresentar ele aqui um pouquinho. Eita. Opa. Bom, esse é o código de uma aplicação bem simples de React, né? Então vocês podem ver que se declara o componente aqui. Esse método aqui, esse render, vai renderizar esse componente, ok? E você renderiza esse componente numa div, que está aqui em cima. Bom, alguém achou esse código aqui feio? Pode ser sincero, se tiver ficado uma merda esse aqui, se achar uma porcaria, pode falar. Acho que assim, ele tem uma questão que ele tem HTML já misturado. Isso costuma causar uma certa gerida, né? Porque o mercado normalmente tende a dividir os dois. Né? Mas eu imagino que se o Facebook resolver adotar essa estratégia, ele tem seus motivos. Tem os motivos e são bons, né? Então, esse HTML dentro do JavaScript pode parecer muito feio, talvez seja até feio mesmo. Mas o que acontece? Você tem um HTML dentro do JavaScript, você pode pensar feio, misturar HTML com JS. Você pode pensar que React é uma linguagem de template, o que não é. Você pode pensar também, ele é feio, é um template, e ainda por cima não é alguma coisa completa, ele não é um Angular da vida. Mas se você pensar um pouquinho bem, esse fato dele misturar HTML com JavaScript garante a ele a componentização. Porque à medida que seu HTML está dentro do JS, você, por exemplo, quer criar um botão específico lá, certo? Então você pode colocar todo o seu HTML, todo o seu estilo dentro de um único arquivo, e ele vai só esse arquivo vai ter toda a informação do seu botão. Você não vai precisar importar um controle, importar outras variáveis. Fica tudo lá dentro. Então, por exemplo, aqui eu declarei um estilo, né? Existe esse pequeno componente. E aqui eu estou puxando esse estilo lá de cima. Então, veja que eu poderia pegar esse trecho de código aqui lá de cima
e separar no arquivo JS. E isso teria meu componente totalmente separado. Então você vê que inserir HTML dentro do JS não é uma má ideia. Ao contrário do que o Angular, o Ember ou o Backbone faz, que é inserir JavaScript dentro do HTML, o time de desenvolvedores do Facebook pensou o contrário. Falou assim, já que eles estão fazendo isso, vamos fazer o inverso, né? E isso possibilitou a criação do React. Então o que dá para entender até agora é que o React é uma biblioteca, não é um framework. Isso também é uma vantagem que eu vou explicar mais para frente. Ele não é uma linguagem de template, porque ele não é só adicionar estilo, puxar dados. Cada componente também encapsula a lógica do seu sistema. Se, por exemplo, você quiser que quando o cara clica numa área de texto, aparece alguma mensagem ou interage com outro elemento do seu sistema. Aquilo vai ficar tudo encapsulado. Então não é basicamente isso, não é só uma linguagem de template. Você consegue encapsular a lógica do seu sistema lá dentro também. Algumas pessoas dizem que o React é apenas o V do MVC. Eu discordo bastante disso. Primeiro porque o React não é só um view, ele também tem essa questão da lógica. E segundo porque você pensa em MVC, você pensa em Model View Controller, né? Com o React você não tem essa obrigatoriedade em usar esse padrão aqui. Você pode usar outras alternativas como o Flux, que eu explicarei mais pra frente. Outra coisa que o React também é que você pode pensar ele em uma árvore. Que à medida que você vai inserindo os componentes, eles vão renderizando de pai para filho, ok? Então esse é o principal ponto do React, tudo é um componente. Então quando você for construir uma aplicação tipo, sei lá, o Messenger, que foi umas aplicações que motivou a construção do React, você tem vários problemas, né? Por exemplo, você tem essa lista aqui de usuários, você tem essa área de mensagem. Então como é que esses caras vão interagir sem bagunçar meu sistema? A alternativa que eles encontraram foi pensar em termos de componentes. Então toda a informação que for padronizada vai ser um componente. Tipo essa aqui, né? Que são os contatos. Você vê o quê? Que a única coisa que muda é o nome e a função do carinha que está aqui, né? Tipo James King, presidente, Julie Taylor, VP. Então o que você pensa sobre isso aqui? Isso aqui é um componente. Os outros bastam ser repetidos, né? Aqui temos outro componente e assim por diante. Então o lance do React é quando você for construir a aplicação, a primeira coisa que você faz não é começar a digitar código. É você pegar uma folha de papel e fazer o rascunho de todos os componentes que você tem. Aí depois disso você separa em arquivos e começa a codar. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não precisa aprender um monte de coisas. Tipo no Angular você vai ter que aprender directives, templates, controllers, view models e assim por diante. Com React, a única coisa que você precisa aprender é sobre componentes. Se aprendeu componentes bem, acabou o seu aprendizado. Não, acabou, aprendizado é uma péssima palavra. Você já conseguirá construir aplicações. Então, por exemplo, nesse exemplo de um carrinho de compras, no caso, você tem que usar controllers, views, templates, você vai ter um monte de coisas aqui acopladas, né? Então isso aqui não é prático quando você vai crescendo sua aplicação. Outras vantagens do componente é que ele é simples de debugar. Essa aqui é o... Alguém aqui já ouviu falar em Redux? Bom, esse Redux aqui é uma implementação da arquitetura do Flux do Facebook. E esse cara aqui permite você debugar a sua aplicação React, alterar o estado, alterar a propriedade de maneira mais simples. Outra vantagem também é que a renderização é rápida. Ou seja, o React renderiza mais rápido que o Angular e muito mais rápido que o jQuery. Isso também permitiu... Estou com a tela desligada aqui, estou perdido. Essa renderização rápida se deve também principalmente pela questão de como é renderizado o DOM no React. Por exemplo, quando você tem uma árvore aqui,
porque ele trabalha com estados. Por exemplo, sua caixa de mensagem está ativa, né? Seu botão está pressionado. Então tudo isso é um estado do componente. Então quando você vai alterar o estado, você renderiza somente os nodos que o estado alterou. Então os nodos que não tiveram alteração de estado, eles ficam inalterados. Por exemplo, no jQuery, quando você muda o DOM, o renderizador vai ter que calcular tudo de novo. Isso é custoso para o web browser. Esse React Hot Loader, bom, o React Hot Loader foi criado pelo mesmo cara que criou o Redux. E o que ele permite? Ele permite que você editar componentes em tempo real. Então o que significa isso? Significa que você pode criar seu componente lá, e à medida que você vai editando o código, o sistema vai compilando sem refresh. Então é tipo um just in time mesmo. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Então você viu que o código já foi compilado e o estado do seu sistema foi alterado.